Bom dia oficialmente, pessoal. Então vamos lá. Aula de desenvolvimento de sistema, programação back-end. Vamos continuar de onde paramos. Nós estávamos trabalhando com Python dentro do CodeSpace, para quem está perdido, né? Python dentro do CodeSpace, lidando diretamente já com código. Eu assumi a abordagem de nós trabalharmos sem pegar a teoria de cara, a gente já vai trabalhar, já vai conhecer trabalhando, e assim nós vamos evoluindo, conhecendo os conceitos da programação, conforme os problemas vão chegando e a gente vai caminhando nessa direção aí. Então, para darmos seguimento, nós estávamos tratando... Pode colocar lá na tela para mim, Ricardo? Nós estávamos tratando, então, do código. Aqui eu já estou dentro do CodeSpace da minha máquina, vocês, obviamente, também já devem estar dentro da máquina de vocês. A gente fez alguns testes, algumas linhas de programação aqui para vocês começarem a entender como funciona, capturar informação, trazer informação. Estou vendo aí que o pessoal está dando negativo aí, ainda não chegaram lá, então por favor, já vamos fazer um combinado. Se a aula é de back-end, de programação, vocês sentam na máquina, logam na conta de vocês e já vão para o ambiente de trabalho. Sabe que isso poupa tempo da gente, e tempo aqui é complicado, porque tem que aguardar todo mundo entrar para a gente começar a aula, e isso vai perdendo tempo. Então, quanto mais adiantado vocês já estiverem no início da aula, melhor fica para nós, né? E para nós, que eu digo, não é para mim, é para vocês, porque eu sei, eu estou tentando passar o conhecimento para vocês. Então, bora. Todo mundo lá já? Vai me dando positivo aí, ou negativo se ainda não chegou, não está ainda no CodeSpace. Só que eu não posso ficar esperando também, né? Posso esperar aí, ó, já são 9h30, né? Foram 20 minutos da aula já, só esperando todo mundo entrar. E não entrou todo mundo ainda. 56 pessoas ali, eram para ter pelo menos aí umas 80, 85 seria o número, né? Olá, Vera, tudo bem? A Vera disse que o João não está bem e ela está temporariamente, não sei se temporariamente ou não, mas de qualquer forma, bem-vindo. Depois você me passa um e-mail para ter os seus dados lá para a gente poder conversar. Eu tenho um grupo com todos os professores mediadores lá, que daí a gente conversa de forma aberta lá e a gente vai acertando as situações. Obrigado, Vera, obrigado aí por avisar. Vamos aguardar aí 60 pessoas. Todo mundo lá, gente? Todo mundo já no CodeSpace de vocês? O desafio da semana passada foi gerar uma calculadora, né? Alguns de vocês fizeram, outros não. Então, eu preciso saber que ponto que ficou a calculadora de vocês. Eu vou rodar a minha, para vocês terem uma noção de como ficou, né? Primeira coisa, então, eu vou entrar no meu ambiente virtual. Ah, não, aqui eu não estou nem usando, estou usando direto. A gente nem está usando o ambiente virtual aqui. Então, minha calculadora ficou assim. Deixa eu ampliar aqui, fica mais fácil para todo mundo ver. Ficou dessa forma. Calculadora Python, escolho uma operação. Aí eu digito qual operação, de 1 a 5. Então, por exemplo, eu quero uma multiplicação. Ixi, digitei algo ali, não é válido. Então, eu faço um controle daquilo que está sendo digitado. Eu tenho que digitar aquilo que eu quero, que nesse caso é o número 3. Digito o número 15, por exemplo. O segundo número por 3. E ele me dá lá 15 vezes 3 é 45. Percebam que a gente já trabalhou aí com float, eu não estou trabalhando com inteiro, né? Ah, poderia fazer alguma coisa que resultasse se era inteiro ou não.
Até poderia. E daí eu escolher se eu ia trabalhar com esse número float ou não, eu poderia. Então, por exemplo, uma forma de fazer isso é eu, de um número float, tirar o inteiro, multiplicar por 1, só para garantir que é um número, então ele tem que dar o mesmo valor, e ele vai ignorar o que está depois da vírgula. Mas nesse caso de uma calculadora, é um preciosismo que acaba gastando tempo de programação sem necessidade, porque o tanto de memória que eu vou utilizar, claro, float usa mais memória, mas para um caso desse aqui não vale a pena, sabe? E isso é uma das coisas que a gente tem que ter como analista, de entender também o que vale a pena e o que não vale a pena a gente perder tempo ou gastar tempo em cima daquilo ali. Às vezes, esse tipo de preciosismo ele acaba não trazendo nenhum benefício para nós naquele ponto, então a gente evita. Mas tem que se ter cuidado. Sim, não é fazer de qualquer jeito e nem deixar qualquer coisa passar. Tem que se ter cuidado. Deseja continuar? Sim. Se eu digito sim, ele volta para a tela, né, para a telinha de novo. E eu posso fazer uma segunda operação. Então, por exemplo, agora eu quero fazer uma adição. Então, vou colocar lá número 1. Primeiro número, digito, sei lá, 5. Segundo número, 5 de novo. Ele me deu lá o resultado. Tranquilo? Minha calculadora ficou assim. Agora, o que eu vou pedir, vou voltar aqui. Peraí, cadê? Aqui. Vou voltar aqui. E agora eu vou pedir para que vocês me apresentem a calculadora que vocês fizeram. Tá? Quem é o primeiro aí que vai apresentar? Só compartilhar a tela e botar a calculadora para rodar. Se quiser explicar alguma coisa, pode escrever no chat ou usar o microfone caso tenha, né? Quem vai ser o primeiro? Bora, gente, estou esperando. Os mediadores, por favor, aí dão uma cutucada na turma aí para poder começar a apresentar as coisas, senão fica difícil, né? Estou aguardando quem vai apresentar.
63 pessoas e ninguém vai apresentar isso. Ricardo, faz um favor para mim, vê para mim quando que é a próxima aula deles. Ninguém ainda para apresentar? Bom, beleza. Então, assim, como não tem ninguém para apresentar, de 64 pessoas, Matheus, na verdade o que eu preciso é que, sei lá, faça um exercício simples e me apresente. Era uma coisa tão simples, sabe? E eu não tô nem exigindo que não seja com IA, sabe? Eu não tô nem caindo para esse tipo de coisa, porque na verdade é uma ilusão a gente achar que vocês não vão usar. Entendeu? Claro, o cara que quer fazer na raça, com certeza esse vai ganhar mais. Né? E não é questão de nota. Não é questão de nota. Ele vai ter trabalho? Vai, para entender, para poder fazer funcionar, obviamente vai ter trabalho. Mas ele vai ganhar em conhecimento que os outros não vão ganhar. Aqueles que simplesmente pedem lá para ir a fazer, não estão ganhando nada em conhecimento. Então a única coisa que eu quero é que alguém me apresente. Só isso. Ah, mas não está funcionando direito, eu errei aqui. Tudo bem. Eu não estou pedindo perfeição e não estou pedindo que ela funcione. Que ela funcione perfeitamente. Eu estou pedindo o esforço de fazer. Que já é desde a aula passada que a gente já teve o primeiro BO, não é? Daí funciona assim. Realmente, se não tiver ninguém para apresentar, porque eu sei que vocês fizeram, o que dá para fazer de forma bem tranquila é fazer uma provinha de todos esses conceitos que a gente fez. Só que a prova vai ser escrita, eu vou mandar para os nossos mediadores, eles vão imprimir a prova e vocês vão fazer a prova sem consulta, sem celular, sem computador, é só um lápis e uma borracha em cima da mesa, e aí eu vou criar uma prova para vocês responderem. Porque é uma questão de colaboração. Se eu estou pedindo algo tão simples, que é só apresentar.
e ninguém faz. Então eu tenho que avaliar de outra forma. É justo, né? Porque se torna injusto comigo, que tento fazer, sabe, apresentando para vocês algo que realmente é totalmente diferente do que vocês têm de conceito hoje, dentro das aulas do Estado, que eu realmente estou apresentando vocês trabalharem de forma remota para poder fazer o que puder fazer, não ficar dependendo da parte de tecnologia da escola para poder fazer as coisas. Isso é, eu estou tentando trazer o melhor, as coisas do mundo. A calculadora, João Vitor. Calculadora que eu pedi na aula passada. E a calculadora leva 30 segundos para ser feita, se você usar IA. Só isso. Eu só quero ver se vocês realmente estão entendendo. E isso é uma forma. Por quê? Porque vai entrar um outro conceito. Ah, sim. O intervalo é daqui a pouco, né? Isso é, não tivemos aula. A aula começa às 9h10. 9h15 já era para estar todo mundo online. Era 9 e quase 9h25 para 9h30 foi quando quando chegaram 50 pessoas para a aula. De um quórum que deve ter mais ou menos 105 alunos. Isso aí, chegou metade. Aí a gente pede alguma coisa para vocês, simples, vocês não fazem. Eu peço interação, ninguém tem. E aí agora, 9h45 já tem que parar porque tem intervalo. Não, o negócio está muito bom. Está perfeito. Olha, esse conjunto aí está maravilhoso, né? Então, que horas é o intervalo? Que horas é o intervalo? É 9h45? Pois é. E aí eu fico como? É mais uma aula. Para apresentar. Eu fui bem claro. Compartilha a tela e apresenta. Apresenta a calculadora, o que fez. Mas agora vai apresentar o quê, né? Já tem gente que já saiu para o intervalo. Os alunos já estão caindo aí, ó. Já está todo mundo saindo. Ó, está saindo. Está diminuindo. É isso aí, então, né? Fica complicado, assim. Já tem o problema desses horários que são todos bagunçados, cada escola entra numa hora e agora é isso, né? Ninguém faz nada. Eu vou tentar mais uma vez depois do intervalo. Se ninguém apresentar, eu faço uma prova escrita e mando para os meus professores mediadores, eles aplicam em vocês aí uma prova sem consulta, só pode lápis e borracha em cima da mesa. Beleza? Os professores mediadores aí, por favor, que horas que é o retorno de cada escola aí? Que eu sei que são 3 escolas que a gente tem. Qual é a hora do retorno de cada uma? Não, não é para mandar o link, é para apresentar. João Vitor é da... Então, uma escola está voltando às 10h15, a outra volta às 10h15 e a outra deve voltar às 10h05, pelo que eu estou entendendo aqui. Então tá bom.
Às 10h15 nós vamos voltar, o deadline vai ser 10h20. 10h20 eu começo a aula tendo aluno ou não tendo. Tá? E aí a gente vai ver como é que vai rolar o negócio. Se não rolar, eu já mando a prova, já preparo a prova hoje, já mando para ser aplicada. E quem sabe essa vai ser a nota do trimestre. Vai ser bom, né? Assim, quem sabe, vocês começam a participar mais. Então, beleza. Vamos para o intervalo. 10h15 volta, 10h20 eu começo a aula. Bom, pessoal, vamos lá então. Conforme eu tinha falado, e a gente vai seguir dessa forma. 10h20 é o horário que a gente vai iniciar. Eu vou trabalhar com vocês um conceito que vocês não viram ainda. Não viram nessa situação. Mas eu vou trabalhar esse conceito para que vocês tenham conhecimento e daí possam executar o que tenha que ser executado baseado nisso. A gente trabalha com uma das situações que nós temos que trabalhar é a tomada de decisão dentro da programação. Como que essa tomada de decisão funciona? Ela funciona simplesmente você analisando alguma situação e dessa situação analisada, você, se for verdadeira, você executa uma coisa, se for falsa, executa outra. Basicamente, hoje, nós temos alguns dos comandos que fazem esse tipo de análise, né, de fluxo, e nós vamos tratar com esses comandos para vocês poderem entender. E isso seria utilizado dentro da calculadora, por exemplo, para você saber se o comando, se a operação que você quer fazer é um tipo de operação ou é outro tipo de operação. E existem formas de você fazer isso, né? Uma dessas formas é o C. O C também é usado em planilhas, é usado em todos os tipos de programação, é usado em sistemas operacionais, todos eles têm o C, então e senão, né? Cada tecnologia que a gente está usando, cada aplicativo, cada linguagem de programação tem um jeito específico de escrever isso, mas isso é comum a todos esses que a gente conhece, né? Pode colocar lá na minha tela, por favor? Basicamente, a estrutura que isso funciona é essa que está aí em tela. Então, a gente, se tiver alguma situação que aconteceu, ele vai executar algo. Caso não, ele executa outra coisa. Isso aqui, se a gente fosse traduzir, a gente pode traduzir de várias formas, né? Depende da linguagem, cada uma tem seu jeitão de fazer as coisas, mas a estrutura é a mesma. O máximo que pode acontecer é eu ter um outro tipo de estrutura que ela acumula as ações. Essa estrutura aqui, à esquerda, acredito que é a esquerda de vocês, né? A estrutura à esquerda aqui é uma estrutura simples do if. Ah, tem mais simples que isso? Até tem. Eu poderia, por exemplo, ter uma estrutura, vamos colocar aqui em ordem, né? Que seria isso aqui. Então, esse é um formato de... Deixa eu só ver aqui. Não é isso. Cadê a minha coisinha aqui? Ah, não, esse aqui não tem fundo. Então esse é um formato que é o formato mais simples, que é o se execute. Se acontecer tal coisa, execute. E se não acontecer, ele continua o fluxo da forma que for. Da forma que tiver lá. O outro formato que a gente tem, então, é esse formato. Se acontecer essa coisa, faça isso. Se não acontecer, faça outra coisa. O terceiro formato que a gente tem, vamos construir ele aqui, é: se acontecer isso, faça isto. Se
senão se acontecer aquilo, faça isso. Se não se essa, então, é a outra forma de se tomar ações quando a gente está programando. Se acontecer isso, faça essa situação. Se não, se acontecer uma outra situação, faça essa outra coisa. E se não, se acontecer ainda uma terceira situação, faça essa outra coisa. E se não for nenhuma delas, então faça isso aqui. Então, eu poderia até colocar assim, faça isto que são ações diferentes. Para vocês terem a noção que realmente são ações diferentes que ele tem que fazer. Porque, obviamente, se em todas as opções a ação for a mesma, eu não preciso ter o C funcionando, é claro. Tá? Então, basicamente, a gente tem essas três evoluções do C. O C simples, o if simples, que eu simplesmente coloco uma condição e se tiver essa condição ele executa alguma coisa. O outro, um pouco mais trabalhado, que eu posso analisar duas situações, se acontecer tal coisa, ele executa esse 1. Se não acontecer, ele executa o 2. Né? Então, verifique se a cor é vermelha. A cor é vermelho? Faça tal coisa. Se a cor não for vermelho, não me interessa que cor é, acabou-se. Faz outra ação. Né? E a terceira opção é essa. Trabalhando com o C, que é o C senão. Então, se acontecer tal coisa, por exemplo, se a cor for vermelha, ele vai executar a ação 1. Se a cor for amarela, é outra situação, então ele vai executar a ação 2. Se a cor for azul, ele executa a situação 3. E se não for nenhuma dessas opções, isso é, vermelho, amarelo ou azul, ele executa a opção 4. Você pode até, dependendo da situação, não ter a última opção. A última opção, o último senão, você não tem necessidade de ter. Essa estrutura é para vocês entenderem como funciona. Eu não estou colocando aqui na linguagem que vai se trabalhar, porque cada linguagem tem um jeito de escrever. Isso, para quem não conhece, é Portugal. Quem nunca viu ou nem sabe como que eu estou escrevendo isso, chama-se Portugal. Portugal é uma linguagem para se aprender lógica. Existem sites específicos que você pode aprender lógica usando Portugal. E o que eu tenho a comentar sobre Portugal é o seguinte. Eu já falei isso para vocês, acredito que eu tenha falado e acredito que sim, mas não interessa a linguagem que você vai trabalhar, interessa a lógica que você tem. Se você não souber lógica, você não aprende linguagem. Se você não conseguir arrumar os teus pensamentos em uma cadeia absolutamente lógica para resolver um problema, não adianta você querer aprender linguagem que você não vai aprender. Então, aqui é o primeiro, né? Vocês estão no terceiro ano, então vocês já são, na teoria, maduros, né? Mas de curso, mas seria assim, se você não tem o cérebro bem voltado para a área de matemática, para a área de exatas, que tem uma certa lógica nos seus raciocínios, essa área não vai ser para você, você não consegue desenvolver esse tipo de raciocínio. E a programação em si, o desenvolvimento de sistemas, é puro desenvolvimento lógico. Não interessa a linguagem que você faz, interessa a lógica que você tem. Eu sempre falo para os meus alunos que quando alguém perguntar para você qual a linguagem que você programa, a resposta que você tem que dar é em qual linguagem você quer que eu programe.
mesmo que seja uma linguagem que você não conhece, mesmo que seja uma linguagem que você nunca viu, mesmo que seja uma linguagem que é a primeira vez que você escuta falar nela, e eu vou falar o nome de uma que possivelmente vocês não conhecem, chamada concorrente Euclid, é uma das primeiras linguagens de programação que existiu, é uma linguagem extremamente rara, muito rara mesmo, você nem acha muito material sobre essa linguagem na internet, mas não interessa. Pode ser COBOL, pode ser Pascal, pode ser Fortran, pode ser ASP, pode ser Visual Basic, pode ser MBasic ou GBasic, pode ser, sei lá, deixa eu ver o que mais, Python, PHP, pode ser Nest, pode ser Next, não interessa a linguagem. Se você tiver a lógica, você consegue programar em qualquer linguagem sem problemas. O único problema que você vai ter é a adaptação à linguagem. Só. Ah, como que eu faço imprimir na tela algo em PHP? E como que eu faço imprimir alguma coisa na tela em Python? É diferente, é diferente. Mas se na tua lógica está dizendo, pegue o número, leia o número do teclado, faça tal operação e imprima na tela o resultado, acabou. Você converte isso para qualquer linguagem. Se for, por exemplo, em Basic, você vai dizer lá 10 input, abre aspas, digite um número, fecha aspas. $, igual, input, abre aspas, digite um número, fecha aspas. Linha 20, let C, dólar C, igual $A vezes 2. Linha 30, print $C. Pronto, converti em Basic. Ah, vou fazer em Python. Você vai lá e coloca lá var igual input, abre parênteses, abre aspas, digite o número, fecha aspas, fecha parênteses. Na linha de baixo, faz total igual número, int número vezes 2. Na linha de baixo, print, parênteses, f, chaves, o número é, fecha chaves, dois pontinhos, fecha chaves. Dentro coloca chaves mesmo, né? Parênteses, aí coloca chaves, a variável, fecha parênteses e pronto. Fez em Python. Em PHP você pode usar para capturar a informação através de um campo que está no teu formulário, ou um submit de um formulário, você coloca lá e a forma é a mesma. O que ele tem que executar é a mesma coisa. O que eu quero mostrar para vocês é que não interessa a linguagem. Você tem que ter na cabeça que não interessa a linguagem. Se você entende isso, você entende a estrutura que tem que ter. E mesmo você ainda não tendo conhecimento de repente escrever em Portugal mesmo, ah, eu escrevo aqui no papel de guardanapo, eu quero assim, captura o número, faz tal coisa, assim, assim, assado, e vai escrevendo aquilo, e você pega aquilo ali e consegue converter numa linguagem que execute aqueles comandos, então beleza, isso é a lógica. Isso está antes da linguagem. Então quando você aprende a linguagem, você já tem que ter essa lógica de uma forma natural. E isso, naturalmente, quem tem o cérebro voltado para a área de exatas já tem esses pensamentos encadeados de forma lógica. Por isso que, normalmente, né, na maioria das vezes, quem tem o cérebro voltado para exatas não tem o cérebro voltado para artes, por exemplo. Raras exceções. Existem exceções? Existem, é claro, não é 100%. Mas geralmente quem tem o cérebro voltado para exatas tem o cérebro menos voltado para a área de artes. Então se você falar para o cara pintar um quadro, ele não sabe nem como começar. Ou ele olha um quadro lá no museu, ele olha e para ele é simplesmente um quadro. Tem outras pessoas que olham e falam, nossa, olha quanta profundidade na pincelada desse pintor,
e não sei o que, e não sei o que lá, e veja a dor que ele está sentindo. Isso é um tipo de cérebro que não é o tipo de cérebro para quem trabalha na nossa área. A nossa área é uma área mais preto no branco, é a área de engenharia. Acontece pessoas, obviamente, que trabalham com essa parte de cores, dessas formas, mas aí a pessoa está num misto, né? Eu, por exemplo, não sou desse tipo de gente. Eu trabalho no preto no branco. Para mim, fundo branco, tela escrito em preto e está funcionando é o que interessa. Para mim interessa o resultado, não a beleza da coisa. Mas, e é isso que vocês têm que entender. Justamente essa parte de conhecer a lógica e como funcionar é o que a gente converte na hora da programação. Daí, usando agora esse exemplo dessa estrutura que a gente fez, nós caímos lá. Por exemplo, eu vou criar aqui um outro arquivo. Criei lá um arquivinho novo, chamei ele de if. A gente pode ter ações e entender como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que dado é igual a input, digite um número, pode ser. Tá bom, digite um número. Aí eu vou fazer um if. If dado é maior que 10, veja, eu estou colocando uma condição. Se a gente volta aqui, ó, então, se acontecer isso, então, o que eu estou querendo que aconteça? Que número seja maior que 10. Então, se ele for maior que 10, o número é maior que 10. E aí eu posso colocar um else e colocar assim, o número é menor que 10. Beleza? Isso aqui, se a gente for rodar, códigozinho simples, né? Tranquilo. Vou aumentar aqui para todo mundo ver. Então eu peço aqui, o número digite um número. Eu vou digitar o número 5. Ixi, deu erro. O que aconteceu? Ah, caramba. Olha lá. A gente esqueceu de fazer o controle se era um caractere ou era um número. Isso a gente já bateu. Faltou. Ah, beleza, vamos fazer o conserto. Então ele está dizendo lá que ele tentou usar o maior, né? Que ele tem que trabalhar between instâncias e string e inteiro. Então ele tentou trabalhar entre instâncias de um string e um inteiro, o que não pode. Por quê? Porque no meu código, vamos voltar aqui em cima, eu estou avaliando se ele é maior que 10, e 10 aqui é um número, e eu não fiz essa conversão. Então vamos tratar essa conversão. Só que eu tenho várias formas de tratar e situações que me fazem pesar mais o código ou não. Veja, aqui eu tenho tempos, que a gente chama de hubs de trabalho. Aqui é um, isso é, eu estou capturando um número, e aqui é outro que ele vai analisar o número. Aqui é o terceiro que ele vai imprimir se é verdadeiro ou se é falso. Isso é, se esta condição foi atendida ou se ela não foi atendida. Se eu colocar mais uma linha aqui dizendo dado é igual, tá, pode ser float, vamos trabalhar com float, de dado, significa que eu vou ter mais um passo aqui.
O que eu posso fazer, por exemplo, é colocar o float já na minha captura. E assim eu economizo um pulo de processamento. É um clock a mais que o meu código não tem necessidade de executar. Então ele vai ficar mais rápido. Obviamente, num código ridículo desse, a gente não vai sentir essa diferença. Mas quando isso se repete muitas vezes, a gente sente. Então agora, vamos testar de novo. O que aconteceu aqui? Eu mandei ele capturar um número. Na captura desse número, ele já passa o número para float e carrega em dado. Tá? O dado vai receber esse float. Vamos lá então, rodar de volta, digite um número. Eu vou digitar o mesmo número 5. E agora ele disse lá, o número é menor que 10. Ele tomou, né, o caminho, ele verificou se esse número é maior que 10. Não, não é maior. Então ele é menor. Pronto. Resolvido. Vamos testar mais uma vez. Agora, com um número maior, digite um número 15. O número é maior que 10. Então 5 menor, 15 maior. Até aí tranquilo, né? Sem nenhum BO. Só que na lógica, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Tem coisas, por exemplo, se eu colocar digite um número e eu colocar 10, ele vai dizer que o número é menor que 10. E isso é uma das pegadinhas que a gente tem que tomar cuidado quando se executa comandos dessa forma. Por quê? Vamos acompanhar agora, que a gente chama de teste de mesa, né? Teste de mesa, para entender o que ele fez. Se ele entra o número 10 aqui, dado é maior que 10, como é que eu vou saber? Eu troco isso aqui. Então isso aqui é como se eu escrevesse assim, 10 é maior que 10. Isso é verdade ou não? Não, 10 não é maior que 10, 10 é igual a 10. Então, não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, ele não entra aqui. Porque aqui só entra o que em cima for processado e for verdadeiro. Aqui só entra se for falso. A estrutura que a gente tem do if sempre é essa, if-else, né? Se for verdadeiro, ele entra na linha logo abaixo do if. Se for falso, ele entra no else. Se eu escrevesse esse código sem essa parte de baixo aqui, ó, eu vou comentar essa parte de baixo, e executar esse código, olha que interessante. Digite um número, 10. Ele não me respondeu nada. Por quê? Porque ele só vai imprimir o número é maior que 10 se o número for maior que 10. Ele não tem uma outra opção. Então, se o número for maior que 10, ele imprime. Se for qualquer outra coisa, ele não imprime. Agora, quando eu coloco o senão, automaticamente, se ele não for maior que 10, ele vai cair no senão. E nessa situação, ele disse que meu número 10 é menor que 10. O que não é certo. Então a gente tem que balancear justamente como fazer os ifs e perguntar da maneira certa. Então eu posso ou tratar para maior igual, ou eu realmente trato ele para maior e na minha condição negativa eu indico que ele pode ser igual. O número é menor ou igual a 10. Ou uma coisa ou outra. Se uma das duas coisas acontecerem, ele vai dar verdadeiro. Isso é, a minha frase está correta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E aqui, ó,
a própria IA aqui, o Copilot, me indicou que se eu colocar um igual aqui, eu deveria trocar aqui a minha afirmação para ou igual. Então, se eu der um tab aqui, ele colocou lá. Beleza, vamos de novo, rodar o carinha. Deixa eu fazer o seguinte, antes disso, eu vou dar um clear aqui para a gente sempre ir para o topo da tela, mais fácil, né? E aí assim a gente consegue trabalhar as duas partes. Então eu digo lá, número 10, e ele vai me dizer o número é maior ou igual a 10. E aí a gente mata o problema. Só que, às vezes, eu preciso de mais opções. Só o número 10 não me resolve. Às vezes eu preciso de números que estão colocados entre eles. Por exemplo, pode ser um menu de 10 opções. E cada uma delas eu tenho que avaliar. Então eu tenho que mudar meu código para esse tipo de situação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código, vou copiar aqui embaixo e vou pegar esse primeiro código e vou comentar. Isso aí, ele não vai rodar mais esse cara, vai passar a rodar esse aqui. A parte de cima continua igual, ele vai pegar os números e vai cair para esse código aqui. Aqui eu poderia fazer, então, agora, uma outra situação, que é justamente fazer a verificação de qual número eu digitei. Vamos supor que eu tenha ali um menu de 5 dígitos. Eu tenho que digitar de 1 a 5 para ele poder me responder algo. Então eu colocaria ali, se dado for igual a 1, o número foi 1. Olha que interessante, ele já me colocou o se, né, se não se, que é o if. Na verdade, isso aqui a gente conhece, e eu vou escrever aqui no cantinho, por else if. Só que a forma que o Python escreve isso é if, que é el de else, if de if. Só para ficar mais curto, né? Outra forma de escrever em outras linguagens também pode ser assim, né? Depende de qual linguagem você está trabalhando. Automaticamente ali ele já me veio com mais 2 opções ali, legal, vamos usar ali automático já para agilizar o nosso processo. E veja que com isso eu posso ter as opções. Então eu poderia dizer, digite qual a operação, 1 para multiplicação, 2 para divisão, 3 para adição, 4 para subtração. E aí, conforme eu digito, eu sei o que eu tenho que rodar aqui dentro para executar. Aqui dentro, por exemplo, podia estar, se 1 é multiplicação, então aqui teria número 1 vezes número 2. Se o 2 é divisão, número 1 dividido por número 2. Então aqui eu teria a execução do código, que eu estou substituindo apenas por um print, para vocês terem a noção de onde ele caiu. E assim eu poderia fazer para 3, para o 4, vamos fazer um menuzinho de 5 opções. E pro 5, tá lá. Ele já interpretou o que eu estava fazendo, já me ajudou a corrigir ali. Então percebam como a IA realmente ajuda. Às vezes ela pega o espírito do que você está fazendo e vai te ajudar no código. Ela vai progredir para você o código. Tanto da mesma forma que ela pode montar o código inteiro, como ela pode te ajudar nas correções e coisas do gênero, como eu estou usando aqui. Pode tirar o zoom da tela, estou escrevendo parte do código que não está sendo mostrada. Posso tirar o zoom da tela. A gente tem uma área pequena aqui, né? Subir aqui um pouquinho para ficar mais.
Então, beleza. Então, a gente agora tem justamente essa situação, que é, ele captura o que eu digitar e ele vai verificar se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 ou se é 5. A leitura disso é, if dado é igual a 1, imprima o número igual a 1. Se não se o dado for igual a 2, imprima o número igual a 2. Se não se o dado igual a 3, imprima o número igual a 3, e assim por diante, até o 5. Se não se o dado for igual a 5, imprima o número 5. Se não, o número é diferente. Então a gente agora, executando esse cara, a gente tem, digite um número. Eu vou digitar o número 4. Olha lá, o número é igual a 4. Isso aí, ele entrou na quarta opção, conforme a gente tinha preparado para isso. Agora, 1, só para ver, entrou na opção 1, perfeito. Aparentemente está tudo funcionando. O certo seria testar todas as opções, e esse é o que o QA, que é a pessoa responsável pelos testes, vai fazer. Ele vai testar todas as opções de tudo que tem na tela. Então ele testaria as 5 opções e a sexta, que seria digitar qualquer coisa que não fosse nenhum desses números. Então eu vou digitar o número 0. Ele disse lá, ó, o número é diferente de 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu digitar o número 6, o número é diferente de 1, 2, 3, 4, 5. E assim você pode analisar um menu. Tranquilo? Sem problema, né? Bem fácil. Dessa forma você poderia fazer então como que vai funcionar a parte matemática da tua calculadora. Obviamente, em vez de digitar o print aqui, você estaria colocando as operações aqui para ele gerar o resultado. Então, por exemplo, resultado é igual, resultado recebe o número 1 mais o número 2. No outro, resultado recebe o número 1 menos o número 2. No outro, o resultado recebe o número 1 multiplicado pelo número 2. Resultado recebe o número 1 dividido pelo número 2. E a última situação, que é você não informou uma operação válida. Pronto, resolvido. Esse é o if, um amiguinho que vai te seguir para toda a vida. Ah, eu não curti. Sinceridade, o problema é seu, porque isso aqui é uma das coisas principais que tem na programação, que você vai realmente tomar as decisões por qual caminho seguir. Então o código, ele vem com muitos ifs. Geralmente tem muito mesmo. As coisas são separadas dessa forma, porque a gente vai coletando as informações e vai fazendo verificações, checagens. Ó, coletei um monte de informação. A linha, por exemplo, fiz a leitura de um arquivo. A linha está vazia? A variável que captura linha a linha, ela está vazia? Tá, então passa para a próxima. Não, não tá, então processa. A variável que eu peguei e capturo linha a linha, ela tem um hashtag, um cerquilha, um sustenido como primeiro caractere, como está aqui em cima. Ó. Tem? Então não faça nada nessa linha, ela é um comentário, passa para a próxima. Ah, a linha tem um sinal de menos, menos e um espaço no topo da linha, isso é, já no início da linha, tem, é um comentário, passa para a próxima linha. Entendeu? Então esse if é uma estrutura que é extremamente usada, praticamente não existe sistema que não tenha if, isso eu não vi ainda na minha vida. Né? Então é uma estrutura que todo mundo tem que saber. Tem outras estruturas que podem fazer esse tipo de análise? Tem. A gente ainda tem a estrutura. A gente ainda tem a estrutura que é a case, que tudo depende da linguagem, às vezes ela é conhecida como switch case. Né? Então a gente coloca aí como switch case porque pode ser uma dessas duas palavras que se utiliza, mas normalmente é um conjunto chamado switch case. Né? Deixa eu já escrever aqui em cima também, para já deixar separadinho esse bloco. Aqui é o bloco C.
Vou botar aqui, if. E aqui é o switch case. Switch case, ele vai funcionar semelhante ao if, só que a ideia dele é não ter o if. São seleções por opção. Que horas termina a aula? É 11h10? 11h05. Não, mas tem escola que sai antes. Sai 10h55? Ou é 11 horas? Ou é 11h05? Por favor, me respondam aí. Professor mediador, por favor, me responda. O switch é uma coisa importante. Se o pessoal vai sair agora, não adianta eu começar. Onze e 5. No Gorete. Tem algum que sai aí 10h55? Me avisa aí. 11 horas. Também já está na hora. Daniele. Falta uma escola. Tá. Pessoal, tem escola aí que já vai sair, tem 3 minutos. Então, eu só vou rapidamente aqui explicar isso agora, não muito profundo, só para vocês entenderem. Na aula que vem a gente continua. No switch case, a gente tem a seguinte situação. Perdão. Cliquei errado aqui. Basicamente, a minha estrutura que lida com o case, switch case, é essa. Eu escolho e vou dar a opção, o que ele tem que analisar, o contexto que ele tem que analisar. Do resultado desse contexto, que pode ser uma operação matemática, pode ser uma igualdade, pode ser o que for, uma função, resultado de uma função e assim por diante. Conforme o resultado que esse cara receber, ele vai verificar se esse resultado for igual ao tal coisa que ele está esperando, ele executa esse cara. Não é esse, então ele executa esse. O que tem de diferença do switch case, né? O que tem de diferença do switch case relacionado ao que a gente tem, por exemplo, com o if, é que ele é preparado para uma estrutura muito maior e a gente consegue reprogramar as coisas dele. Sim, pode postar aí ou o GitHub ou a calculadora aí no chat, que daí depois que vocês saírem eu vou pegar o chat e vou limpar todas as calculadoras, ver tudo certinho e daí eu faço a avaliação, tá bom? Entenderam? Então, esse switch case a gente trabalha na aula que vem, tá bom? Postem aí se vocês fizeram a calculadora, se tem ela pronta, ou o GitHub, como o João já colocou, ou a própria calculadora aí. Podem subir ela no GitHub e me mandar o link
Eu vou ainda aguardar mais 10 minutos aqui antes de encerrar. Fico aguardando as respostas de vocês no chat aqui da nossa aula. Beleza? A aula vai encerrar, mas eu ainda vou ficar aqui no chat por mais um período. Tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado. Bye, bye. Até a aula que vem.